No vídeo anterior, fui com Nazaré visitar Dona Marga, uma senhora que conversa com entidades do além. Dona Marga é acompanhada constantemente por 3 entidades espirituais que dizem ser do tempo da escravidão. E é a continuação dessa história que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Olha, a casa, ela tem filtração. Então, tem uma mancha na parede. Eu acho que os espíritos se escondem na parede. Aí, eu tinha mania de, como sempre eles deixam sozinho embaixo e ficam em cima, o meu marido era vivo ainda, eu ficava cuidando dele, eu tinha que acordar de madrugada para ver se ele estava urinado, para trocar a fralda dele. Aí eu olhava direto a minha visão na parede, eles estavam lá me olhando. Aí era uma senhora, um menino cabeludinho e uma menina lourinha. Eles ficavam os 3 me olhando o tempo inteiro. Aí eu falei para todo mundo dava risada de mim lá. Eu estou vendo uma mancha que eu dizia, venham ver, vocês vão ver, mas ele não viu. Só eu que via. Aquela mancha se transformava na minha frente. Uma senhora de bem idade e 2 crianças, um casal um rapazinho e uma moça. E essa imagem até hoje está lá, que eu presinto que eles estão lá. Mas eu não vi mais, eu não enxergo, eu não tenho mais medo deles, eu fico lá, apago a luz, oro meu texto, oro de noite e vou dormir, durmo que é uma beleza, não tenho insônia. Não sinto mais nada, mas presinto quando eles estão perto de mim até de dia. De dia, aí de noite eu ficava aí, tinha um banheiro, tudo para mim aí, tem aí. Aí eu peguei, não tive o que fazer, ficava ali. Aí eu não tinha sono, nessa época eu estava sofrendo ansiedade, tinha muita insônia. Eu ficava agoniada, eu tinha toda hora eu ia na cozinha beber água. Não teve o que fazer. Eu peguei, não dormia, vim na cozinha beber água. Ia no banheiro toda hora me dava aquela vontade de urinar. Aí sabe o que aconteceu? Eu estou deitada lá, olhando para cima, aí eu fechei o olho e fiquei pensando na vida ali. Pensando como eu era, como eu estava agora, que eu era muito ativa, sempre fui ativa, minha família sabe disso. Eu fazia as coisas sozinha, andava por aí, eu me virava, eu resolvia os problemas, não era disso? Sozinha, não precisava de ajuda de ninguém. Eu ia me embora. Aí hoje eu estou impossibilitada, aí eu não me conformava, eu estava numa depressão muito grande. Aí, de repente, porque todo o tempo eu fecho com chave, porque eu durmo sozinha embaixo, né? Aí, quando eu vi aquele salto alto, toque, 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 2 pessoas caminhando, eram um sapato e um salto alto, sentindo toque, 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 toque. Chegou do lado da minha cama, o senhor acredita? Nesse dia, eu só tive um receio, não tive aquele pavor do coração ficar disparando. Eu senti medo do que eles falaram, só isso. E o que eles falaram? Aí eu fiquei escutando, né? Aí fiquei ouvindo aquilo andando. Quando chegou perto da minha cama, eu vi uma voz bem baixinha de uma mulher e de um homem conversando. Aí o homem foi e disse assim, a tua hora está chegando. Tua hora já chegou, aliás. Tua hora já chegou. Não perdesse por esperar, tua hora já chegou. Aí ela dizia, tua hora já chegou. Aí eu disse, pronto, meu Deus, eu vou morrer hoje. Só tive medo disso. Eu vou morrer hoje. Aí eu comecei a chorar. Aí comecei a rezar e gritar, socorro, socorro. Eles estavam trancados e não viram gritando, socorro, tem um casal aqui, me ajuda, socorro, socorro, me ajuda, tem um casal aqui. Quando eu comecei a gritar, aí eles ficaram em silêncio.
em silêncio. Eu não vi mais a voz deles, eu não sei como eles ficaram em silêncio, eu não vi eles sair nem entrar. Parou. Caramba. Mas isso ele deixou aterrorizada. Com certeza. Quem quer ver uma coisa dessa que não existe? Não quer. E eles E vieram, isso aí eles vieram para lhe atormentar, para né? me atormentar, que eu estou viva até hoje, então eles vieram, e para mim eu acho que era um bicho. Porque só pode ser, eu orava muito com a minha irmã, a gente ora muito. Também a gente, quando ora muito, a gente é perseguido. O Senhor sabe, é perseguido. Naquela época já haviam esses 3 protetores que a senhora tem ou não? Nesse período já tinha esses protetores, não? Não, depois que eles apareceram. Eles estão há quanto tempo lhe acompanhando? Deixa eu ver quanto tempo. Eu ainda estava aqui, não era Deus? Quando eles me acompanharam, já estava aqui esses 3 que eu falei para ti. A dona Marga estava aqui. O que o senhor presenciou aqui? Olha, o que eu presenciei por diversas coisas. A primeira é quando eu estava dormindo de madrugada mesmo, perto assim de 3 horas da madrugada, escutei baterem na porta 3 vezes. Pá, pá, pá. Eu pensando que era meu filho, que o quarto é aqui do lado, aí eu abri a porta e não vi ninguém, entendeu? Depois, muito tempo depois, de novo, mas já outro dia, aí já foi quase de manhã, escutando, aí eu tenho um sono leve, aí qualquer barulho eu me acordo. Aí de novo, sempre 3 toques. Tá? Aí eu levantava, abria a porta, ninguém. Outra coisa também que aconteceu, às vezes quando eu vinha para descer para pegar água, lá para levar, aí o quarto dela é aqui. Eu passava em frente ao quarto dela, ela não está em uma faixa assim de 11 horas, 11h30. Ela estava falando com alguém. Parece que ela estava falando com alguém. Passava ali na frente do quarto dela, escutava ela conversar com alguém. E ela estava só no quarto. Ela estava só no quarto. Ela estava só no quarto. Aí eu, quem será que ela está conversando? Aí eu, curioso, colocava o ouvido na porta, mas só que ela balbuciava as palavras conversando com alguém. Aí eu ia fazer o que tinha que fazer na cozinha, voltava e estava aquilo, ela conversando com alguém. Aí eu falava para a irmã dela, a irmã está conversando com alguém. Outra vez também, que eu estava na cozinha, que eu fui quase perto de 11h30 da noite, eu sempre nesse horário eu vou pegar água para mim dormir, para beber de madrugada. Aí eu estava na cozinha, eu escutei passos. Por incrível que pareça, quando você anda assim, pisa forte, num piso, vai pou, 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 pou. Aí eu escutei, eu olhei no corredor, não vi ninguém, eu pensava que era ela que vinha buscar alguma coisa ou fazer alguma coisa, entendeu? Aí eu já ficava, só que eu não ficava com aquele medo de sair correndo, porque eu já, assim, presenciei coisas. A minha avó era candomblé, a minha avó era disso, entendeu? Outra vez que eu vim foi de dia, porta do quarto sempre fechada. Aí ela falou dessas 3 pessoas, estavam conversando, vocês 3, aí já estão aqui, aí eu ganho só isso aqui. Ela estava falando quanto ela ganhava por mês para aquelas 3. Eu digo que é 3 porque ela falou, vocês 3. Entendeu? É isso. E o que o senhor acha? O senhor... Porque ela disse que tem gente que duvida disso, que não acredita, que dizendo que ela está louca. Quando eu estou conversando com eles, eles dizem que eu estou louca. Não é loucura. Meu querido, se eu fosse louca, meu Deus do céu, loucura, não chega nem aos pés disso. A senhora parece uma pessoa bem sã. O que o senhor acha? O que o senhor acha dessas coisas que acontecem com ela? Olha, eu acredito porque eu já vi, já aconteceu coisa comigo, né? Já quando eu era criança, né?
Eu já vi certas coisas. Ou seja, por o isso senhor que eu sabe que acredito. essas coisas acontecem, né? É, É porque a dona Marga, ela tem o que os espíritas chamam de mediunidade ostensiva, que é aquela mediunidade forte, aquela capacidade de se comunicar com entidades espirituais. Aí todo mundo nasce com algum tipo de mediunidade. Algumas pessoas nascem com isso mais aflorado, assim, mais forte, né? E a dona Marga parece que é uma dessas pessoas que nasceu. E aí, infelizmente, a nossa sociedade, apesar do monte de informação que existe aí para as pessoas entenderem que isso acontece com muita gente, e todo mundo nasce um pouco disso aí, tem muita gente ainda que não acredita nisso, infelizmente, né? Mas isso que acontece com a senhora, viu, dona Marga, é algo que acontece com muita gente. Se a senhora não assistiu, eu vou mandar para eles os links de uns vídeos de pessoas que eu entrevistei que têm habilidades parecidas com a sua. Avisos quando pessoas estão para falecer, pode ser conhecido ou parente. Quando estão para conhecer, eu começo a ter visão. Começo visão, eu vi, agora eu não vejo, mas presinto. Vem aquilo falar no meu ouvido, entendeu? Eu vejo, eu ouço, aliás, eu ouço. Eles não dizem que vai morrer alguém, eles começam a rondar, eu digo, pronto. Ela já sabe que é. Alguma coisa vai acontecer. Começa a aparecer, as aparições começam a vir, e pessoas que estão do meu lado começam a presenciar coisas perto de mim. Então, pode escrever que breve. A minha irmã morreu há pouco tempo agora. E a senhora pressentiu? Eu pressenti. Eu pressenti. A senhora se comunicou com ela depois que ela faleceu? Não consegui ainda. O meu marido, sim. Depois que ele morreu, ele veio mais várias vezes. Agora ele não veio mais. Graças a Deus, ele não veio mais. Eu orei muito por ele, assim, de vela, mandei rezar missa. Mas ele veio. Ele deitou na cama. Entendeu? Ele resmungava perto de mim, ficava perto de mim. Ele não se conformava de ter ido embora, ainda mais longe de mim, porque ele morreu longe de mim. E aí entendeu? demorou para... Hoje não, hoje eu sonho só. Não vejo, não presinto mais ele. Então acho que ele já subiu, já. Eu acho que sim. Ele sofreu muito. Foi uma vida sofrida, até minha irmã para contar. Sofreu. Se dá vários nomes para esse tipo de habilidade que a senhora tem, dependendo, às vezes, da religião, da cultura. Então, eu sou católica. Pois é, sensitiva é um outro termo que se usa para pessoas que têm habilidade como a sua. Numa sociedade tão grande como a nossa, de 10 pessoas, mais 2 conseguem fazer o que a senhora faz. Uma, às vezes nenhuma. Então, imagina, a pessoa... Eu me coloco, às vezes, no lugar do espírito. Eu morri, estou querendo me comunicar, deixei pendências aqui, deixei débitos, deixei um monte de coisa, e todo mundo que eu falo não me escuta, aí eu conto a senhora que me escuta. O que eu vou fazer? Vou ficar desesperado tentando fazer a senhora me ouvir, né? Só que nem sempre a senhora está bem para me ouvir. Por quê? Porque, às vezes, tem pessoas que morrem em condições ruins, sabe? Aquela pessoa ela já é pesada quando era viva, já estava assim... Não tem aquela pessoa que chega no ambiente e só fala, aí, pessoa negativa, com uma carga, né? A pessoa já morre, viva ela já era assim, morre, quando ela morrer, ela vai duplicar aquilo ali. Aí ela se aproxima da senhora, a senhora sente aquele impacto. A senhora não quer falar, a senhora não quer se comunicar. Então, é natural às vezes o seu choque e tudo mais. Se um espírito que está precisando de ajuda consegue ir atrás da senhora, o que pode ajudar também consegue lhe escutar. A senhora pode ter certeza. Se o que precisa de ajuda, se a senhora escuta o que precisa de ajuda, aquele que está ali necessitado porque está preso nesse mundo, aquele elevado, aquele angelical que pode ajudar, ele também pode ir até a senhora. Então, às vezes, uma prece, a senhora fazendo uma prece ali, pedindo, ajuda muito. Teve um que veio pedir para mim, tadinho, ele disse, olha, eu me chamo fulano de tal, eu não me lembro o sobrenome. Aí eu queria que você rezasse para mim. Mas disse que era um rapazinho, ele não voltou mais. E eu esqueci de orar por ele, olha. Eu não rezei por ele, eu acordei no outro dia e esqueci. Aí depois, com o tempo que eu lembrei. A senhora, pelo que eu entendi, a senhora passou um tempo renegando isso, né? A senhora tem desde criança essa habilidade? Eu tinha medo. Eu acho que sim. Desde criança? Desde criança. Porque eu trabalhei numa casa que eu era babá de criança.
Vira e mexe, eu vi uma mulher sentada na beira da cama, e essa mulher, eu ia dizer que eu estava... Deixa de ser mentirosa, menina, aqui não mora ninguém aqui desse jeito. Vi no banheiro, vi na cama, e eles diziam que não era ninguém da família, que era mentira minha. Eu cansei de chorar porque me chamava de mentirosa. Sabe, criança fica aborrecida, né? Quando alguém chama você de mentiroso. Aí, mas eu não tinha medo, eu levava aquilo na brincadeira. Para mim era parente deles lá que ia lá. Mas hoje eu entendo que não era. Hoje eu já tenho minha maturidade, né? Eu entendo que não era. Não era ninguém, era eu que via. Vinha brincar comigo, criança, brincar comigo. Criança que eu nunca vi na vida, aparecia, dizer, ficava do meu lado ali, sumia, via, aparecia, sumia. Mas eu não levava a sério, para mim era anjo, aquilo é um anjo que está vindo aí. É um anjo. A senhora, quando entra assim, em lugares tipo cemitério, hospital, mata, a senhora vê as coisas? Não, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu não entro. A senhora não vai? Porque se a senhora for, a senhora vai sentir. Então. Olha, mata eu já vi. Olha, eu fui em Mosqueiro, posso contar esse relato? Claro, deve. Lá em Mosqueiro eu estava passando os tempos lá em Mosqueiro. Aí tinha um cabeludo lá que ele era corretor e zelador dessas casas que ficam lá. As pessoas moram em Belém, né? E deixam casa para os finais de semana, para as férias. Aí, quando chega nas férias, as pessoas querem ganhar dinheiro, todo mundo aluga suas casas lá, que estão lá. Aí, quando os pessoal vão embora, acaba as férias, aí fica um monte de casa suja, vazia. Eles deixam o resto de comida na geladeira. Aí tá, ele me chamou para limpar uma dessas casas. Só que essa casa, ela era perto daquela praia Murumbira. Era uma rua sotuna, não tinha aquelas casinhas com uma perto da outra, entendeu? Era tipo assim, sítio, um monte de sítio, tudo cercado e tudo. Aí eu fui para essa casa limpar. Saiu uma galera de lá que alugaram lá, rapaz, sabe a rapaziada novo, alugaram para passar férias lá. Mas férias não, o verão, veraneio. Aí eu fui, ele me levou de bicicleta, aí disse, olha, quando for mais tarde eu venho lhe buscar, tá? Mas não precisa alisar muito, porque esse pessoal demora a vir para cá. Quando eles vêm, eles avisam para limpar para eles. Aí eu lhes chamo de novo. E que tiver aí de sobra que deixaram, pode levar para a senhora. Tá bom. Aí fui logo na geladeira, tem lá frango, resto de carne, de churrasco, um monte de coisa lá que deixaram lá. Aí botei num saco, um monte de farinha. Botei ovo, era arroz, cebola, que tempero, um monte de coisa que deixaram lá, foram embora. Aí tá, limpei a casa, vim limpando a casa, deixei tudo lá na geladeira, aí vim por cima, tinha 3 quartos em cima, tudo com banheiro dentro. Aí passava um paninho, tá, tirava o lixo, jogava uma aguazinha dentro do vaso, um desinfetante, fechava lá, arrumava a cama. Se arrumava não, tirava o lençol sujo, botava lá que depois o rapaz ia levar para a mãe dele lavar. Aí botava tudo na roupa, onde botava roupa suja, porque ficava sem lençol, sem nada, que não tinha ninguém. Aí passava pano úmido, tudo, aí vim embora. Aí limpei os 3 quartos assim, passando por cima, vim. Aí desci, fui lá para baixo, limpei, um salão enorme, cheio de móvel antigo, sabe aqueles móveis coloniais? Aí estava tudo lá, eu limpei tudo. Aí fui para a cozinha. Nisso, eu esqueci uma franela lá numa estante, que eu passei na estante. Aí eu voltei para ir buscar. Eu não virei para o sofá, eu estava de costas, mas de lado assim, quando eu estou assim, eu vi um vulto de uma pessoa sentada no sofá, entendeu? Eu vi o vulto. Entendi. Aí eu entendi que era o rapaz que me deixou lá, que veio me buscar. Eu não olhei. Eu disse só assim, falei sozinho. Ei, alemão. Que ele era lourão, aí chamava ele de alemão, cabeludo. Aí eu disse, alemão, eu ainda não acabei, mas eu estou bem pertinho de acabar a cozinha, falta limpar só a geladeira e o fogão. Me espera para tu me levar, que eu já estou acabando. O homem não estava lá, não tinha ninguém. Aí eu peguei, falei, né? Aí fui embora para a cozinha, não olhei para trás, nada. Ficou só nesse vulto que eu vi. Aí chegou lá, limpei a geladeira, tirei o que tinha, passei um pano no chão, lavei a louça, que estava lá uns pratos velhos jogados lá com o resto de comida, limpei tudo. Passei um paninho no fogão, tá. Aí vim, bora, alemão, já acabei, me leva embora.
Que alemão que nada, cadê? Não tinha ninguém. A porta fechada do jeito que estava. Aí eu fui lá em cima, quando chegou lá em cima, olhei nos quartos, eu digo, ele deve estar vendo se eu limpei mesmo. Que não tinha ninguém. Voltei. Mas sem medo nenhum, entendeu? Uhum. Aí, ele me esperar, ele foi embora de novo, agora para ele voltar, ele vai demorar. Aí, peguei, abri a porta, fui lá para o portão esperar. Aí, esperar, e rezando para ele vir logo, que eu queria ir embora. Aí, quando eu vejo lá, veio um alemão cansado na bicicleta me buscar. Chega, vinha suado, ele disse assim, poxa, alemão, por que tu não me esperou? Ele disse, esperou por quê? Tu ia demorar. Eu disse, não, alemão, tu veio aqui, não me esperou, já ia embora contigo, só faltava geladeira. Ele disse, eu não vim aqui não, estou vindo de Ariramba, que eu fui mostrar uma casa para um casal que quer comprar. Agora que eu estou vindo, eu digo, e quem era que estava aqui? Eu disse, tinha uma pessoa sentada no sofá. Ele disse assim, tu não deixou essa porta aberta não, né? Aí eu disse, não, a porta estava fechada, por isso que eu achei que era tu. Aí ele foi lá dentro olhar, olhou tudo, aí não viu ninguém, ele disse, embora. Aí nós fomos, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí começou a me dar medo, né? Depois de tudo passado, foi me dar medo. Aí eu disse, meu Deus do céu, não tinha ninguém. Então quem estava naquela casa? Aí eu comecei a ficar com medo, aí fiquei com aquilo, né? Eu cheguei lá e contei pro meu marido, eu digo, aconteceu um negócio comigo estranho aí. Tá, passou aí, quando foi com 15 dias, eu vou lá na vila comprar um carimbó para mim. Aí o alemão tá lá, ei, vem aqui que eu quero falar contigo. Eu disse, alemão, e aí, tudo bem? Aí ele disse, eu vou precisar de ti com o casal, o pessoal vão vir aí, vão vir para casa passar o fim de semana para ir limpar, para deixar lá que eu te dou um dinheiro. Aí tá. Eu disse para ele, quer saber? Eu vou mais nunca. Eu vi uma pessoa sentada lá. Aí ele disse, é mentira, rapaz, isso aí é imaginação tua. Aí ele disse, bom, se bem que há 7 dias atrás morreu um dos filhos dele de acidente de moto aí na 16. Olha aí, tu tinha visto, será no dia do falecimento, tu viste o rapaz? Pois é. Será, dona? Não sei, ele disse, olha, se bem que morreu o filho dele na 16 com acidente de moto. Não sei se foi no mesmo dia que ele morreu ou foi depois do acontecimento. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus, meu Deus, eu não vou mais entrar nisso, não. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero ir para a Igreja das Almas, pedir lá, acendir a vela dia de segunda-feira, dizer, meu Deus, afasta essas coisas de mim. Mas quando a gente nasce, não tem jeito. A gente vai morrer com isso. A senhora pedia muito para afastar da senhora? Já pedi. Até hoje, às vezes, eu peço. Até hoje eu peço. Às vezes as pessoas não entendem, né? Mas, às vezes, até eu ficava com medo. Eu dizia, meu Deus, eles vão me levar. Mas a minha mãe tinha isso, eu herdei dela. A minha avó, da minha mãe tinha isso. Ela morreu ouvindo, e já teve relato de pessoas que vê coisa perto de mim. Disse, olha, te cuida, eu vi uma pessoa do teu lado. Não é mentira, não, eu vi do teu lado. Aí fico com medo de se relacionar comigo, porque acho que eu tenho alguma coisa ruim. Acho que eu tenho parte com aquele lá de baixo. A senhora é um ponto de luz que eles enxergam e vêm buscar ajuda, entendeu? É isso. Isso mesmo. Eu não tenho mais medo, não tenho mesmo. Eu durmo, eu acordo, até de dia eles falam comigo ali. O Link ali e o Eli, eles conversam comigo de dia. De dia eles têm um medo de passar perto do meu quarto, que às vezes eles estão falando comigo, eu esqueço que eles estão falando na minha mente, eu respondo falando. E não é porque a gente fala e esquece. Eles estão falando na minha mente. Agora aqui eles falaram uma coisa para mim. O que eles falaram? Porque eu falei o nome deles, ele disse. Estavam brigando comigo. Eles estavam chamando a sua atenção? Estava chamando a minha atenção. Aí eu falei para eles que eu falo isso para as pessoas saber que nós não estamos sozinhos. Isso. Aí eles pegaram e disseram, então é isso. Aí se acomodaram. Será que se eu pedir para a senhora fazer uma pergunta para um deles agora, eles respondem? Não sei, fala essa pergunta. A senhora pode perguntar para eles qual é da onde que eles vieram, se eles viveram, se eles são espíritos de escravos, se eles foram escravos aqui no estado Eles do Pará. já falaram para mim isso. Não, daqui. Eles não falaram de onde é. Eles estão falando que eles são descendentes da minha família, da parte da minha mãe. São descendentes negros, que eles sofreram muito. Eles foram acorrentados, eles apanharam no tronco.
Eles sofreram muito e eles tinham ódio da família do meu pai. Eu acho que era por isso que eles não se odiavam, eles não gostavam da minha mãe, que era preta. Minha mãe era bem pretinha e o meu pai era branco, não era Deus. Então, eles achavam, os descendentes da família do meu pai eram senhores, aqueles antigos, daquele tempo, senhores, daquele tempo que tinham escravos, entendeu? Então, eles sofreram muito. E essa entidade disse que nós sofre hoje porque muitos não entendem que nós não tem nada a ver. Isso é a minha família. Já passaram que nós nem era nascido, aconteceu. E eles não, eles vieram para ajudar. Eles vieram para ajudar. Pergunte para eles como é o lugar onde eles ficam, aí onde eles estão. Eles estão na beira de uma praia. Sabe o que eles pediram para mim acender e eu não consegui, porque eu tenho medo de pedir para minha família me levar e dizer que eu estou mentindo? Sabe o que eles pediram para mim? O quê? Para mim acender uma vela branca para o anjo da guarda, uma vela azul para Iemanjá. Eles disseram que Iemanjá é uma entidade do mar. Eles mandaram rezar, acender uma vela amarela para Inhaçã e uma vela rosa para Inhaçã e uma vela amarela para um ser que vive na água. Um homem que vive na água, que foi pescador, que morreu, virou uma entidade dentro da água. Mas é para acender isso aonde? Em que praia? Era para acender em qualquer lugar que tivesse água corrente. Mas aonde que eu vou? Quem que vai me levar? Olha, faz tempo que eles pediram. Mas eu olha, não esqueci, olha, da cor da vela, tudo que eles pediram para mim. Eu não esqueci. Eles disseram que são meus guias, meus protetores, que eu tenho guia. A senhora já pensou em pedir para sua irmã, para o seu cunhado que acredita na senhora? Não, eu fico com vergonha. Eu penso que eles pensarem que eu estou mentindo. Não, mas eu acho que eles acreditam, porque depois que eu fui embora, eles viram coisas. Porque eles se aproximam, né? E, tipo, talvez queiram com isso ajudar ela. Não, isso é para afastar coisas de mim, que eles dizem que eu tenho esse negócio de proteção e que eu, quando morrer, eu vou para um lugar. É mais uma coisa que eles falaram para mim, que eu vou para um lugar de onde eles vieram, que eles vão ficar até o dia que eu morrer. Quando eu morrer, eu vou com eles. Espero que vai demorar muito, que eu não vou tão cedo, que ainda vou demorar um bocado aqui na Terra. Eu ainda vou cumprir a minha missão aqui. A senhora nunca benzeu, assim, nunca orou, assim como as pessoas fazem, às vezes, para tirar mal olhado de criança, de adulto? Não. A senhora não tem essa? Sente as coisas das Sinto e... Meu Deus do céu. A mamãe fazia até medicamento para criança. A sua mãe? A senhora herdou essas coisas dela, com certeza. Me deram uma poesia que diz assim: Iemanjá é uma moça linda, em formato de sereia. Quando ela vem nas 7 ondas em uma noite de lua cheia, de uma mão ela joga flores, da outra ela joga estrela. Olha, eu nunca estudei. Olha que... Eles me deram 22 poesias. É bonito. O meu neto fez o livro para mim, eu tenho lá em casa. Ele formou um caderno, 22 poesias. Eu fiz uma da minha visão, que diz assim. Eu fiz uma de quando eu perdi a minha visão. O senhor quer ouvir? Quero, com certeza. Eu não estou incomodando, não. Não, senhora. Essa eu digo assim, eles que me deram essa poesia. Olha se eu tinha inteligência para fazer isso. E diz assim: quando eu perdi minha visão, eu entrei em depressão. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse viver na escuridão. De repente, eu vi tudo desaparecendo em minha frente, até a face dos meus parentes. Foram dias difíceis, eu entrei em desespero. Dobrei meu joelho e pedi para Deus restauração. Da visão eu não curei, mas da depressão eu sarei. Hoje eu estou restaurado, não sinto mais nada e estou seguindo a minha estrada. Foi eles que me deram, não fui eu que fiz. Poxa, lindo isso. Eles me deram da natureza. Eles me deram da natureza. Conte mais uma. Da natureza é assim, quer dizer assim. Deus nos deu grande beleza, que foi a vida e a natureza. Mas a ganância e a ignorância do homem destrói toda a beleza. Mata e desmata, com grosseria e frieza.
Muito bom. São 22 poesias que a senhora 22. E tem mais uma ainda. Tem mais uma que o senhor vai gostar, que eu fiz no final do ano. conte. Mais um ano que vai embora. Uns que ri, outros que choram. Mais um ano que vai nascendo para fazer parte da nossa história. É como diz a profecia, como o futuro é uma incógnita. Vamos viver com sabedoria. Isso não é da minha cabeça, é eles que Palavras me dão. lindas, né? São muitas poesias que eu tenho. Poesia do futuro, de quando eu era criança. Quando eu era criança, todo mundo me beijou. Eu fiz uma para ela, que ela ajuda todo mundo. Eu disse, você... Eu lembro todas delas, eles me lembram, assim. A luz do teu olhar brilha como o sol, iluminando os nossos arredores. És uma estrela guia em uma noite entristecida. Eu agradeço a Deus todos os dias por você fazer parte da minha vida. Vou ter palmas aqui para Dona É Marga. verdade. Eu amei. Mesmo que sejam eles que lhe tragam essas Eu poesias, tenho muita. a senhora é um instrumento, né? E isso devia ser publicado. Bora publicar essas Se poesias. o senhor fizer, eu dou o livro para o senhor levar e publicar para mim. O senhor vê qual que serve e qual que não serve. O que não serviu, o senhor não manda. O que serviu, o senhor... Mas aí o senhor tem que marcar um dia para vir buscar, porque eu vou deixar aqui para minha irmã dar. Não, faça Eu assim. acho que o meu sobrinho tem uma... Pergunta a Deus se ele tem cópia aí em cima, que eu acho que ele ficou com cópia. Faça assim, passa o livro para sua irmã, que eu vou apresentar ela, o rapaz de uma editora. Eu vou Eu orientar procurei ela uma como editora, eu fazer. tinha que pagar, era muito caro. Não, essa não é Tinha cara. que ir para o Rio de Janeiro, diz que para passar na biblioteca pública, parece, não sei o quê, aí desde um ano. Aí eu queria tanto. Essa não é caro, e esse rapaz ele é descomplicado. Ele que publica meus livros. Eu vou passo para sua irmã um livro que eu vou orientar ela como fazer. Tá? Eu quero, pois eles não Publicar entendem a isso. poesia. Tem que publicar essas coisas, Tem muita coisa linda. essas maravilhas. Olha, eu quero lhe agradecer por a senhora ter vindo aqui. Vindo aqui não, por ter ficado aqui esperando, que eu sei que eu cheguei atrasado, eu vim de uma Não tem outra problema. gravação. Obrigado pela sua paciência, tá? Obrigado pela sua compreensão. Precisando, eu tô Esperado. aí. Eu sei que o rapaz veio lhe buscar aqui Não e o tem rapaz problema. acabou indo embora. Peço desculpa por isso. Quero dizer que eu acredito na sua mediunidade, na sua habilidade. E eu digo que a senhora não está só, tem incontáveis pessoas que passam por isso. E a maioria das pessoas, infelizmente, não são entendidas, às vezes, pela própria família ou por amigos, pessoas próximas. Infelizmente, mas se apegue na sua realidade, nas coisas que acontecem com a senhora, entendeu? E acredito que a senhora não está só. Muita gente passa pelo que a senhora passou. Fazer o que a senhora está fazendo, orações, preces para Deus, é o que se deve fazer para ter o equilíbrio no meio disso tudo, entendeu? É isso. Mas, de qualquer forma, obrigado, tá? Obrigado. Eu que agradeço.